Amém, Senhor. Nós nessa noite nos colocamos aqui diante do Senhor. Sabemos que o Senhor tem algo para nós, Deus. Pedimos a Tua mão, pedimos a presença do Teu Espírito aqui, Senhor, que venha nos conduzir. Possamos receber algo, Pai, que foi primeiramente sonhado aí no Seu coração, Deus. Vem sobre nós aqui nessa noite, nesse culto. Nós nos colocamos aqui, Pai, com o nosso coração, um terreno, uma terra esperando uma semente, Pai, para que o Senhor venha plantar algo no nosso coração. Queremos ser desafiados, queremos ser edificados nessa hora, nessa noite, e que a palavra do Senhor, Pai, que é perfeita, a palavra do Senhor que revigora a nossa alma, revigora o nosso espírito, seja ministrada aqui hoje, Pai, e que possamos ir embora diferente da maneira que nós chegamos, Deus. Quero, Pai, que o Senhor desafie hoje, essa noite, essa igreja, com algo, Pai, que venha do Teu Espírito, do Teu coração. Me coloco aqui como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, turma. Seja bem-vindo aí. O Roberto já deu as boas-vindas aí para você. Você que nos visita, seja super bem-vindo. Eu sou o João, sou coordenador de células. Minha esposa está aí com a minha filha, eu não vi ela ainda aí, mas eu sei que ela está aí. Quem esteve aqui na semana passada no musical de Páscoa? Quem esteve aqui no musical de Páscoa? Levanta a mão, quem esteve? Foi bonito demais, né? Glória a Deus. Foi uma mensagem maravilhosa. E eu queria trazer algo relacionado a esse momento que nós estamos tendo nesse final de semana, que é a Páscoa. Mas eu queria aprofundar um pouco mais na história. Queria trazer uma mensagem que tem tudo a ver com esse final de semana. Se você não sabe, a Páscoa é o feriado cristão mais importante. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Isso para nós é... o pastor Paulo, no dia que eu vim assistir o musical, ele perguntou para a igreja, o que é mais importante? É a morte ou a ressurreição? E ele deu uma resposta que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse: o que é mais importante para um avião? É a asa esquerda ou a asa direita? Então, as duas coisas estão super interligadas, elas não existiriam uma sem a outra, claro. Mas Jesus, quando ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia, no domingo, ele fecha um ciclo de 3 anos do ministério dele. Durante 3 anos, Jesus andou aqui e ele ensinou muitas coisas. E hoje, para a gente poder chegar até esse momento da morte e da ressurreição de Cristo, eu queria falar um pouco para vocês sobre o que Jesus fez. O que essa história que termina aqui nesse nível nosso terreno, com a morte e com a ressurreição, mas a gente sabe que é eterno os ensinamentos dele. Mas durante esses 3 anos, Jesus trouxe várias coisas, ele ensinou muitas coisas. E eu queria que a gente nessa noite tirasse algo desses ensinamentos. Porque se nós estamos celebrando nesse final de semana o feriado mais importante, o evento mais importante do cristianismo, eu acho que, na verdade, a coisa é muito maior do que isso. A coisa é muito maior do que isso. E a gente pode ver, eu queria que você, primeiro nós vamos ler alguns textos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 1. Por favor, abra lá em Atos, capítulo 1. Queria ler um trecho para a gente começar a entender o que Deus tem para nós nessa noite. Nós vamos ler do 9, nós vamos ler do versículo 9 ao 11. Atos 1, do 9 ao 11. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou algum tempo com os discípulos ali, teve algum tempo ainda com algumas pessoas, testemunhas testificaram que ele ressuscitou verdadeiramente. E aí Jesus então é levado aos céus. Então, versículo 9, tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu a vista deles.
E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma quando o viram subir. Quero destacar essa pergunta. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Aqui não fala a resposta que eles deram, mas eu queria que você comente com a pessoa do lado. Se você tivesse presenciado a ascensão de Jesus aos céus, e de repente 2 homens vestidos de branco, e você olhando para cima e vendo Jesus subindo, e ele perguntasse para você: por que vocês estão com os olhos fixos lá nos céus? Qual que seria a sua resposta? Comenta com a pessoa de lado aí. O que você responderia diante de uma pergunta dessa? Qual resposta você daria? Vamos, gente, não olha para mim não, olha para o lado. Se você não tem ninguém do seu lado, liga para alguém, manda uma mensagem. Não sei, gente sozinha aí, junta, aproveita aí, alguém chega do lado. Qual a resposta você daria para isso? Qual a sua resposta para essa pergunta? Amém. Amém. Milhões de respostas vocês podem dar, né? Mas eu quero trazer uma resposta para você nessa noite. Talvez a gente consiga entender que a morte e a ressurreição encerra um ciclo na vida de Jesus, na vida da humanidade. Mas nós vamos ler um texto na Bíblia agora que pode trazer uma resposta em que a gente pode começar a pensar a respeito disso. Talvez a resposta que Deus, não sei se é essa a resposta, mas eu quero trazer isso para vocês aqui para a gente pensar. Talvez Deus estaria dizendo assim para nós: para de olhar lá para cima, porque ainda tem coisa para fazer aqui embaixo. Amém? A morte e a ressurreição de Cristo encerrou um ciclo, mas começou outro. E aqueles discípulos ficaram olhando lá para cima, igual eu vendo essa luz aqui, e chegaram 2 homens e perguntaram: para que vocês estão olhando lá para cima? Existem coisas para fazer aqui embaixo ainda. Existe algo para ser feito aqui ainda. E talvez a gente continue olhando para cima, esperando algo. E talvez uma resposta seria: algo ainda precisa acontecer aqui na terra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses. Nós vamos ler um texto que fala a respeito disso. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 11. Para mim, esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Não sei o que você acha, mas eu acho esse texto maravilhoso. Filipenses 2, de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Aleluia. Amém? Você acha esse texto bonito? Aleluia. Esse texto, ele resume a nossa história. Ele resume a razão porque Deus enviou Jesus Cristo para viver entre nós. Essa é a mensagem que mostra que Jesus, ele veio e foi obediente até a morte, morte de cruz, para que todo aquele que confesse que Jesus é o Cristo seja salvo. Essa é a história, nós celebramos isso aqui na Páscoa. E eu quero destacar com vocês aqui alguns versos. O primeiro verso que eu quero destacar com vocês aqui é o verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa carta foi escrita para uma igreja, a igreja dos Filipenses, lá em Filipos, mas ela vale muito para nós hoje. E eu creio que isso aqui, cuide cada um, não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros, é algo que a gente precisa refletir muito a respeito. Interesse dos outros significa que eu posso deixar de receber, que eu posso deixar de ser servido, que eu posso deixar de ser abençoado e começar o quê? A abençoar. Esse versículo para Filipenses está dizendo que cada um deve começar o quê? A pensar em o interesse do outro é mais importante. O interesse do outro. E durante muito tempo, a gente, infelizmente, talvez aí você possa ver na televisão algumas loucuras que a gente consegue ver aí nesses canais de televisão. Pessoas que estão indo o quê? Buscando coisas o quê? Para mim. E a gente enxerga na igreja isso acontecendo até hoje. Eu vou na igreja porque eu quero algo o quê? Para mim. É o João que vai pregar, eu queria que fosse o Roberto, então eu não vou ficar, eu vou embora. Eu quero algo para mim. Se não satisfazer o que eu quero, então não está bom. Se eu não for abençoado, eu vou mudar de igreja. Se eu não receber aquilo que eu quero, se não acontecer da forma que eu quero, não está bom. E isso aqui está muito claro, gente. Nós precisamos cuidar dos interesses dos outros. Nós precisamos, é muito bom receber, é muito bom vir num culto abençoado e receber uma unção, receber uma oração. Mas aqui está dizendo para nós que é tempo, igreja, de nós apenas não recebermos, mas o quê? Dar também. Não é apenas de ser abençoado, mas é o quê? De abençoar também. Não é apenas o tempo só de ouvir, sentar, mas é um tempo o quê? De falar também. Isso que está dizendo aqui nesse trecho, os interesses dos outros são mais importantes. E eu acho que a gente precisa refletir muito a respeito desse texto, porque a gente vê claramente que algumas pessoas estão muito insatisfeitas com a igreja, com o evangelho, porque não estão recebendo o quê? Aquilo que elas querem. E eu faço uma pergunta, primeira para você nessa noite. Como que você tem vivido o evangelho? Como que você tem vivido a sua vida cristã? Será que a sua vida cristã é voltada para você mesmo? Ou você tem vivido uma vida cristã voltada para os outros? Voltada para abençoar os outros? Voltada para dar? Voltada para falar? Para poder abençoar? Para servir? E se a gente ler lá embaixo, ainda vou continuar aqui, os versos 5, 6, 7 e 8. Outra direção para nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Paulo está dizendo que a nossa atitude deve ser a mesma atitude de Cristo. E a primeira coisa que pula aqui é que Jesus o quê? Ele foi servo. Se Jesus serviu, se Jesus considerou que o importante era servir, quanto mais a gente. Quanto mais a igreja dele. Nós precisamos parar de ser o quê? Eu, voltado para mim. Eu não quero, eu não vou, eu não ajudo, eu não abençoo. É claro, gente, é óbvio, é evidente que eu não preciso dizer que Deus quer dar tudo para nós. Deus tem tudo para você. Deus deu o Filho dele, Ele vai negar alguma coisa para você?
Mas eu acho que a gente precisa um pouco procurar uma cadeira mais desconfortável, se é que você está me entendendo. Sabe, a gente está muito assentado. A gente pede alguma coisa, sabe, assim, será que, por favor, será que você pode, com medo de ouvir um não, ouvir uma resposta negativa, ouvir uma negação, dizer, você está exagerando, isso é demais. Jesus, a primeira que salta aqui, Jesus veio a ser o quê? Servo. Jesus veio a ser servo. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, nesses versículos, Jesus não ficou onde ele estava. Jesus saiu de uma posição que a gente nem sabe o que é. A glória, ao lado do Pai, ao lado de Deus. E ele veio. Jesus saiu de uma posição, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Então ele veio e se tornou servo, semelhante aos homens. E aí eu te faço mais uma pergunta. Se Jesus veio, por que nós não estamos indo? Deu para entender? Se Jesus saiu de onde ele estava, e ele veio até aqui, por que nós não estamos indo? Por que nós estamos voltados mais uma vez para cá, para mim, para o meu conforto, para o meu assento, para o meu lugar, e não estamos indo? O que aconteceu? Aonde que isso aqui parou de ser cumprido? Como eu comecei aqui falando para vocês nessa noite, nós entendemos claramente a morte e a ressurreição de Cristo, mas a coisa continua, gente. E nós estamos sentados numa cadeira olhando para os céus, esperando, faz alguma coisa, manifesta algo. E Jesus, ele diz claramente, não é sobre você. A vida cristã não é sobre a gente. A partir do momento em que eu aceito Cristo na minha vida, a vida cristã não é mais para mim, por dois motivos. Já não sou eu quem vivo mais, amém? Já não é o João que vive mais. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você não vive mais. A Bíblia deixa claro, Cristo vive em você. E a segunda razão está aqui. Eu agora sou servo. Os outros são mais importantes. Eu preciso viver para alcançar vidas. Eu preciso viver para abençoar os outros. Jesus falou, eu não sei o versículo direito, mas aquele que não deixar pai, mãe, família, emprego, trabalho, internet, faculdade, e considerar que eu sou o mais importante, não é digno de mim. Então, isso daqui é muito claro para nós. Paulo escreveu isso depois de Cristo. Isso é uma mensagem para a igreja. Nós precisamos ter uma atitude de Cristo, de sermos servos. Saímos da nossa posição, pensamos nos interesses dos outros. Agora eu te pergunto, para quê? Para que Cristo deseja que nós tenhamos uma atitude de servir, de abençoar os outros, de nos colocar como, sabe, eu quero te ajudar, eu quero estar com você. Eu ia dar meu testemunho mais para frente, mas eu vou puxar uma parte dele agora. Ano passado fez 10 anos que eu me converti numa célula da Batista Central. E eu já dei meu testemunho, não sei quem sabe, mas quando eu fui naquela célula, eu não conhecia ninguém. E sabe o que me manteve naquela célula e o que me despertou a continuar naquele ambiente? Às vezes eu falo, as pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo, que é isso, como que você pode falar? Mas é a verdade. Numa lista de coisas que eu identifiquei naquela célula que eu fui numa sexta-feira à noite, o evangelho, a palavra, não estava em primeiro não, nem em segundo, nem em terceiro. Sabe o que me manteve ali? O amor das pessoas. Pessoas que nunca me viram, pararam o que estava fazendo, para ouvir assim, João, qual é a sua história? Eu quero saber quais são os seus problemas. Tinha uma lição ali que depois eu sei, que a gente sabe que existe uma lição de célula. Não, deixa a lição de lado, vamos ouvir o que esse grandão aí tem para dizer.
e o amor das pessoas, o carinho que as pessoas tiveram por mim, me mantiveram ali. E eu voltei uma, e eu voltei duas. Talvez na terceira lição eu comecei a entender, aqui é de evangélico, aqui fala da Bíblia, aqui fala das coisas de Deus, então eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que vocês estão vivendo. Eu quero esse amor que vocês estão me dando. É da Bíblia? Então eu quero. Vocês estão entendendo, gente? Que quando nós nos tornamos cristãos, já não é mais a respeito da gente, é a respeito do outro. João, então agora eu não vou receber mais nada, Deus não vai satisfazer os meus sonhos, sabe? Eu estou querendo uma namorada, eu estou querendo mudar de país. Gente, menos, né? É claro que isso vai acontecer, amém? Mas Deus tem um propósito. Mas o propósito maior, gente, o propósito maior da mensagem que Deus deixou para nós, é exatamente essa. Que nós devemos o quê? Servir uns aos outros, mas não ficar parado na mesma posição. Se Jesus saiu de onde ele estava, quanto mais você. Quanto mais você precisa sair, se movimentar e, sabe, cumprir essa mensagem que Jesus deixou para nós. E o porquê disso tudo está lá no versículo 10. Para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós temos uma mensagem muito séria para a igreja. Primeiro, o papel da igreja, cuidar dos interesses dos outros. Cuidar dos interesses dos outros. E eu te pergunto, meu irmão, você está numa igreja em células. Você está numa igreja onde tudo não está sobre o pastor Roberto. Aí eu te pergunto, você está sendo bem cuidado? Você está recebendo cuidado? Você, sabe, o seu líder, as pessoas da sua célula, estão parando para ouvir o que você tem a dizer? Porque isso tem que estar funcionando. O segundo papel da igreja é levar a palavra, repita comigo, levar a palavra de salvação, de esperança. Durante muito tempo eu acho que ainda assim, às vezes, a gente fica esperando que as pessoas vão vir. E nós temos que ir, gente. Para quê? Para que haja salvação. Bill Hybels tem não sei quem conhece, mas Bill Hybels, que é do Summit, ele tem uma frase também que marcou a minha vida, que é: não existe nada como a igreja local, quando a igreja local que está funcionando perfeitamente. Não existe nada como a igreja, quando a igreja está funcionando perfeitamente. E aí a gente olha e a gente pode imaginar, será que um culto cheio, a igreja está funcionando? Será que um culto cheio de gente, uma igreja lotada, a igreja está funcionando? Será que se a gente vier aqui trazer um Fernandinho, trazer uma Nívia Soares, e essa igreja encher e lotar, e, sabe, as pessoas glorificarem a Deus, a igreja está funcionando? Será que se a gente tiver um culto aqui pentecostal e os dons forem derramados, a igreja está funcionando? Será que a gente inventar um programa, um culto assim, dar um nome e etc., a igreja está funcionando? Eu acho que uma das maneiras que a gente pode entender que a igreja está funcionando é se pessoas estiverem convertendo ao Senhor. É muito bom ter um Jesus Culture aqui, igual vai ter em maio. É muito bom a Nívia Soares vir. É muito bom vir um pastor americano, um pastor aí não sei de onde. Mas se isso não resultar em frutos, a coisa não fecha, entendeu? E eu tenho visitado algumas igrejas do DNA, e a reclamação dos pastores é a mesma. João, a gente enche a igreja, e os nossos olhos se alegram, e passa 2 semanas não tem mais ninguém. Por quê? Porque não é isso que segura as pessoas. Não é essa a mensagem que Deus deu para nós. Não é fazendo as coisas da igreja, de programa, de ministério, de culto, de louvor. Não é só isso. Isso é muito bom, mas isso não segura as pessoas aqui dentro. Durante muito tempo,
nós olhamos para dentro da igreja. Durante muito tempo nós achamos que as coisas que aconteciam aqui dentro dariam um resultado. Durante muito tempo a gente achou que lotar uma igreja seria um resultado bom. Mas o que a gente viu é que as pessoas chegam pela porta da frente, mas elas vão embora pela porta dos fundos. Por quê? Não tem conexão. Não tem conexão. Não tem como as pessoas cuidarem umas das outras se elas não se conhecem. E aí eu quero trazer para você mais um texto aí em Filipenses mesmo. Continua lendo aí, o 12. Assim, Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Existe uma outra frase que o Bill Hybels disse, que ele fala assim: a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. E aí eu pergunto, como que o mundo vai saber que existe alguma esperança, que existe algo que traz esperança, se nós não colocarmos em ação a nossa salvação? Eu creio que a Bíblia é muito clara. A gente pode pensar, a IBC, a Igreja Batista Central, já está em ação. Mas a Bíblia deixa claro que ponham em ação a salvação de vocês. Aqui está dizendo, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui está dizendo que não ponham em ação a teologia de vocês. Isso aqui está dizendo, não ponham em ação o ministério de vocês. Isso aqui está dizendo, ponham em ação o programa de vocês. Está dizendo o quê? Ponham em ação o quê? A sua salvação. Fala assim, a minha salvação. Se a Bíblia está dizendo que a minha salvação, é para quem? É para todos. Amém? É para todo mundo. Amém, gente? Se você é salvo, amém? Quem aqui já é? Quem aqui já entregou a vida ao Senhor? Quem aqui já se converteu? Quem aqui é batizado? Então essa palavra é para você. A Bíblia está dizendo que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo, que se humilhou, saiu de onde ele estava. Jesus deixou a posição que ele estava, ele se humilhou vindo a ser servo, que ele serviu as pessoas, colocando o quê? Em ação, em ação, em ação. Nós precisamos colocar em ação a nossa salvação. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, coloquem em ação a salvação de vocês. Se a gente lê aqui em Filipenses, se a gente puder ver, ele vai dizer, ponham em ação a salvação de vocês com tremor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Jesus saiu, serviu, abençoou as pessoas, morreu, ressuscitou, mas ele deixou o quê? Algo para nós. E aí você pode estar perguntando aí no seu lugar, como, João, eu posso fazer isso? Então eu quero sair daqui hoje e colocar em ação a minha salvação, já que eu entendi que não é o meu líder de célula que tem que fazer isso. Se eu sou salvo, se eu recebi a salvação, a Bíblia está dizendo, eu tenho que colocar o quê? Em ação. Eu tenho que sair de onde eu estou, e o interesse dos outros é mais importante. E aí, se a gente pudesse trazer Deus aqui e colocar Deus, responde uma pergunta aqui agora para o culto das 8 de sábado à noite. Qual é o interesse? O que o Senhor quer realmente que a gente faça? Qual é o seu desejo, já que Jesus morreu, ressuscitou e deixou uma mensagem, deixou algo que a gente não fique olhando mais para cima, mas falou, cutucou e falou assim, aqui embaixo ainda tem coisa para fazer. Você quer que a gente faça mais cultos pentecostais? Você quer que a gente fique chamando pessoas para cantar e trazer louvor? Eu quero também. Mas o Senhor quer que a gente alcance as vidas? Isso aí eu quero demais.
Vocês acham que Deus daria essa resposta? Por que Jesus morreu e ressuscitou, gente? Para que a humanidade tivesse esperança na salvação dele. Então, colocar em ação a nossa salvação é levantar de onde nós estamos. Levantar, gente. Se Jesus não ficou lá, Jesus ele veio. Jesus foi o primeiro a cumprir o ID. Ele veio. E eu estou achando que, algumas vezes, o ID, aquele versículo que fala do ID fazer discípulos, está muito mais fique e fazer discípulos. Porque nós não estamos indo, nós não estamos fazendo as coisas. Se você é salvo, se você tem a salvação, eu estou te dando uma palavra da Bíblia hoje para você. Ponha em ação a salvação de você, a sua salvação. E aí você vai me perguntar, João, eu não sei como. Eu não sei como fazer. Sabe, eu não sei ler a Bíblia direito. Sabe, eu não sei falar igual você fala, eu não sei pregar. Sabe, eu tenho dificuldade em sabe, eu não sei ler. Se eu tiver que ler um versículo, é João 16, 3 ou 3, 16. Eu não sei, João. Deixa eu perguntar algo para você. Você que é salvo em Cristo Jesus, você que hoje é uma nova criatura, o João há 10 anos atrás, você era uma pessoa e hoje você é outra pessoa? Você tinha um destino de morte, de tristeza, de trevas, de depressão, de drogas. Nós escutamos aqui há algumas semanas atrás o testemunho do Léo, e ele era um jovem que, igual eu vi um testemunho do irmão outro dia numa igreja, ou era prisão ou era caixão. Você tinha um futuro de trevas, um futuro sem expectativa nenhuma, e hoje você está aqui sentado, restaurado, você tem esperança, você tem expectativa. Você tem isso? Responde para você mesmo. Sim, eu tenho. Então eu quero dizer o seguinte, a sua história, o seu testemunho de vida, o que você era antes e o que você é hoje, a sua história, olha o que eu vou dizer, eu tenho certeza que isso é verdade. A sua história, a sua conversão, o que você era e o que você é hoje, a sua história falada para as outras pessoas, pode converter qualquer pessoa no mundo. No mundo. Não é na sua família. Qualquer um. Se o Obama tivesse sentado aqui e alguém tivesse dado um testemunho, eu não sei se ele é cristão, né? Eu citei só para você entender. Um presidente, uma rainha, quem for aqui, o maior empresário do mundo, milionário, se ele escutar um testemunho de um jovem de 15 anos, dizendo que tinha uma vida e hoje tem outra vida, ele vai dizer, eu quero esse Deus. Qual é a sua desculpa, meu irmão? Ponha em ação a sua salvação. Se você se entregou a Deus, se você tem uma vida hoje restaurada de um passado negro, a sua história hoje compartilhada, e tem tanto jeito de compartilhar a história aí hoje, ela pode mudar a vida de qualquer pessoa no mundo. Você já parou para pensar nisso? Então por que a gente está sentado tão confortável aqui dentro? Por que a gente não se levanta na célula? Por que a gente não impacta as pessoas? O que aconteceu? Se cada um colocar em ação a sua salvação, o seu testemunho, a gente pode mudar o mundo inteiro. A gente pode mudar a cidade inteira. Qual é o segredo, então, disso tudo? Já teve aqui gente que falou, e eu quero refrescar a sua memória. O segredo é o quê? Multiplica relacionamentos. Multiplica. Ah, eu não tenho ninguém para pregar. Não tem, não? Matricula numa academia de ginástica, então, você vê se você não vai ter. Na sua faculdade não tem ninguém que precisa de Deus? No seu trabalho? E aí a gente fica, sabe, colocando empecilhos do tipo, na minha faculdade, no meu trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua família inteira já é convertida? Você está esperando vir um missionário da África para pregar para a sua família? Você está esperando trazer a sua família para o templo? Não, o dia que eu levar minha mãe no culto, ela vai converter. Ponha em ação a sua salvação. Porque é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar com a boa vontade dEle.
É Ele, é através dEle. Compartilha o seu testemunho com as pessoas. Eu sou parte de uma estatística péssima. Eu sou parte de uma estatística onde o meu testemunho de conversão do início é péssimo para a minha família. Porque eu me tornei fariseu, legalista, chato. Nossa, você vai continuar fazendo isso? Você vai para o inferno. O meu testemunho foi péssimo com a minha família. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Mas você, que tem uma vida restaurada, tem uma vida transformada, que os seus pais, os seus irmãos olham para você e pensam, nossa, esse cara mudou demais. Ponha em ação a sua salvação. Você precisa multiplicar relacionamentos aonde você estiver. A estratégia do eu mais um nunca teve tão forte, gente. Nunca teve tão forte. Olha aí o mundo muçulmano. Lá as coisas que estão acontecendo, as igrejas fechando, as reuniões cada vez mais reservadas, gente fazendo célula no elevador. Plim, vou morar aqui rápido e pronto, quando abrir o elevador a gente acaba. Está tudo acabando. Quanto mais você se aproximar de uma pessoa, se relacionar com ela, apresentar o seu testemunho, mais a gente vai começar o quê? A ganhar as pessoas. A estratégia é o quê? Multiplicar relacionamentos. Eu estou dizendo assim, não é evangelizar, é relacionar. Não é heresia isso que eu estou falando, não, gente. É claro que o primeiro estágio é o relacionamento, depois você evangeliza. Primeiro vamos chegar nas pessoas. Primeiro vamos nos aproximar das pessoas. Vamos servir as pessoas. Todo mundo na sala sabe que você é crente, que você não vai nas festinhas, que você não bebe, e você não transa antes do casamento. Todo mundo sabe que você é assim. E porque todo mundo acha que você sabe que você é... Não, estou igual a Dilma, falando tudo meio... Todo mundo sabe que você é assim, né? Você se reservou e você não faz mais nada. Porque todo mundo vai falar, lá vem o crente. Deixa eu te falar, começa a servir as pessoas. Começa a servir as pessoas. Começa a abençoar as pessoas. Começa a falar, não de Deus para as pessoas, mas começa, sabe, a preocupar com a vida delas. O meu testemunho, gente, eu estou aqui, para a glória de Deus, porque pessoas pararam para me ouvir. Ninguém falou, Jesus te ama, converte. Ninguém falou isso. Todo mundo viu tanto que eu estava arrebentado e falou, vem cá, João, senta aqui, qual é o seu problema? Ao invés de você ligar para alguém e falar alguma coisa e dizer, alguém vai, já está me ligando aquele crente para pregar para mim, liga para alguém e fala, meu irmão, eu sei que você está passando um problema, uma dificuldade, eu quero sentar, posso te pagar um suco ali, no Projeto Sabor, para você tomar um suco ali comigo, no verdinho? Deixa eu contar um segredo para vocês, vou falar bem baixinho, tá? A igreja em células é uma igreja sem paredes. A igreja em células é lá fora, não é aqui. Amém? Gente, a igreja está lá fora. Aqui nós recebemos, sabe, edificação, uma palavra desafiadora, um louvor abençoado, igual foi o de hoje, santo, santo, santo. Mas se isso lá fora não resultar em vidas transformadas, deixa eu dizer, não adianta de nada. Não adianta. Nós voltamos à mesma, eu preciso do louvor, eu preciso ser edificado, eu preciso ser abençoado. E lá fora não, eu não prego para ninguém, o evangelho é para mim. A vida está lá fora. A igreja em células é uma igreja sem paredes. Isso aqui é um prédio apenas. Lá fora as igrejas se reúnem. É lá que você tem que fazer a diferença. Não adianta você ser o melhor guitarrista. Não adianta você ter uma voz que as pessoas falam, não, é a voz dos anjos. Não adianta você ter uma eloquência para pregar na célula. Se pessoas não estão se convertendo, algo está errado. Amém, gente? Olha para o que você tem vivido hoje. A sua vida cristã tem gerado frutos de salvação? Glória a Deus. É claro que a vida cristã envolve um tanto de outras coisas. Mas Jesus morreu, ressuscitou e falou, gente, para de olhar para o céu. Aqui embaixo tem coisa para fazer. É para quê? A igreja seja uma igreja o quê? Que serve e que vai.
é o ide e fazer discípulos. Não é fique e fazer discípulos. É uma igreja que tem que ir, gente. Ah, não, mas, ô João, o meu líder de célula vai. Ponha em ação a sua salvação. Lembre-se, o seu testemunho, grava isso, o seu testemunho de quem vai... Ah, mas o meu testemunho não é muito sobrenatural, o meu testemunho, sabe, não aconteceu nada, o meu testemunho... Existe um fulano antes e um fulano depois? Se existe, o seu testemunho, falado, compartilhado, pode converter qualquer pessoa no mundo. É claro que é o Espírito Santo que converte, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se nós somos uma igreja calada, ninguém vai converter. Se nós somos uma igreja dentro do prédio, ninguém vai saber que a esperança do mundo é a igreja. Se nós somos uma igreja que apenas quer receber, apenas para nós, para mim, a sanguessuga tem duas filhas. A sanguessuga tem duas filhas, me dá e me dá. Isso é Provérbios, está na Bíblia. Me dá, me dá, me dá, me dá. Deixa eu te dizer, a maior mensagem da cruz ainda vive. Sabe quem é a maior mensagem da cruz? Somos nós. Amém? Diga assim, eu sou a maior mensagem da cruz. Porque dentro de mim, dentro de você, existe uma mensagem poderosa para mudar o mundo. Amém? Dentro de você existe uma mensagem. Eu não sei quantas pessoas aqui estão nos visitando e que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, que ainda não aceitaram Jesus como, sabe, no seu coração, não entenderam ainda. Eu quero dizer algo para vocês. Jesus morreu para que vocês tivessem uma vida restaurada, e talvez é isso que você está procurando aqui hoje. Talvez você veio aqui hoje à igreja para ouvir algo do tipo, Jesus pode me dar algo, Jesus pode mudar a minha história, Jesus pode me tirar da depressão, Jesus pode me curar das drogas, Jesus pode me restaurar o meu casamento, Jesus pode restaurar a minha alegria. Eu posso dizer ainda mais, Jesus vai fazer isso tudo na sua vida. E sabe ainda que é o mais maravilhoso? Ele vai usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Porque se a mensagem cristã morre dentro de mim, ela morreu mesmo. Não adianta os dons que você tem, não adianta os instrumentos que você toca, não adianta a maneira como você lidera a célula. Deu uns 2 anos atrás, um irmão, até que estava visitando a igreja aqui, foi na minha célula, ele é de uma outra igreja, de um estudo, e ele foi à minha célula. E depois da célula eu perguntei para ele, ei irmão, o que você achou da célula? Ele falou, cara, muito legal esse negócio de conversar e tal, mas eu queria uma palavra mais profunda. Eu queria uma palavra mais, sabe, uma revelação ali de Deus, sabe, um estudo. Eu falei, cara, você não entendeu nada. A célula não é para crente. A gente faz a célula para pessoas que não conhecem o Senhor. Então, João 3,16 serve. Entendeu agora? Você está entendendo como é que é simples? A vida cristã, ela é voltada para aquilo que Deus tem para nós. Mas ela é voltada para aquilo que nós podemos fazer pelos outros. E não é a responsabilidade de líderes, nem de pastores, nem de coordenadores. Ponha em ação a sua salvação. Ponha em ação a sua salvação. Levante de onde você está. Jesus, ele saiu de onde ele estava e ele veio se relacionar o quê? Com pessoas. Ele veio se relacionar com pessoas. Amém, gente? O pessoal do áudio, prepara o vídeo aí que nós vamos encerrar com ele, tá? Se Jesus, ele deixou uma mensagem para nós, e Filipenses 2, que a gente leu, fala a respeito de como nós devemos viver a nossa vida cristã. Jesus, durante 3 anos, ensinou, pregou, se relacionou com as pessoas. Você deve estar pensando aí dentro, eu tenho certeza que você está aí dentro, fervoroso, querendo sair, eu vou botar
agora eu vou colocar a minha salvação em ação, sabe, eu vou atrás das pessoas, eu quero servir na célula, eu quero fazer a diferença onde eu estiver. A gente precisa de uma estratégia. E Jesus pensou nessa estratégia. Porque durante os 3 anos que ele esteve aqui, ele abençoou as pessoas, ele deixou uma mensagem de que existe vida eterna nele. Mas sabe o que mais que ele fez? Ele treinou 12 homens para começarem essa obra. Jesus treinou durante 3 anos, 12 caras que começaram o quê? Um movimento baseado o quê? Em relacionamento, baseado o quê? Em passar o evangelho. E aí a estratégia, eu preciso dizer mais para vocês. Qual é a estratégia que prega a mensagem de salvação através de líderes? Qual é, gente? Pequeno grupo? Não pode falar isso aqui não. Qual é a estratégia, gente? Gente? Alguém pode falar o célula aí bem alto? Quem pode? Gente, essa é a estratégia. Se nós queremos viver isso que Deus deixou para nós, de ser uma igreja que vai, uma igreja onde as pessoas colocam em ação a sua salvação, uma igreja onde as pessoas servem umas às outras, e aonde líderes são treinados, como Jesus fez, nós estamos no lugar certo. Então, mais uma vez, qual a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Você pode colocar em ação a sua salvação na célula, levando visitantes. Você pode colocar em ação a sua salvação, falando, eu quero ser um líder em treinamento. Você pode colocar em ação, abrindo a sua casa para receber pessoas. Jesus, durante 3 anos, até ele morrer e ressuscitar, e dar para nós o feriado da Páscoa, ele o que? Mandou, deixou para nós uma mensagem de esperança, mas treinou 12 homens para que eles fossem os primeiros ao quê? A levar a mensagem por onde for. Eles não ficaram, eles foram. E Jesus, antes de subir a ascensão, ele fala, fiquem aí, porque eu vou mandar poder dos céus, e aí vocês podem ir. Jesus não falou, fiquem aí, eu vou mandar poder, e vocês fiquem aí mesmo. Jesus falou, eu vou mandar poder dos céus, e vocês vão receber o Espírito, e vão pregar isso até os confins da terra. Amém? Então a mensagem, gente, para a gente poder finalizar, a mensagem da Páscoa, de morte e de ressurreição, começa antes, com uma mensagem para todo cristão, que tem um testemunho de transformação, mas que está guardado dentro dele, que não é usado. Deixa eu te falar, pega o seu testemunho hoje, bate assim, tira um pouco a poeira dele, e começa a falar dele mais. Começa a falar o que Jesus fez na sua vida. Começa a pôr em ação a sua salvação. Comece a falar do que Deus fez na sua vida. Talvez eu não seja assim, então comece a servir as pessoas. Comece a abençoar os seus vizinhos. Comece a abençoar os seus amigos. Comece a servir, para de querer receber, comece a servir aqui na igreja. Mas faça alguma coisa, saia de onde você está. Saia do marasmo, da posição confortável. Jesus, ele abriu mão de quem ele era para poder vir aqui e servir. Amém? Nós vamos assistir um videozinho aí agora de 3 minutos. 3, 4 minutos. E aí eu vou encerrar com uma oração. Pode colocar aí para nós.
Pode aplaudir, gente. Glória a Deus. Qual era o algo mais de Jesus? Ele era apenas um homem mesmo? Ou ele tinha algo a mais? Jesus, ele era uma mensagem. Ele era a palavra, ele era uma mensagem. E essa mensagem se multiplicou em milhares, em milhões de outras mensagens. Essa mensagem está dentro de você. Jesus não tinha riqueza, não tinha nada. Jesus não tinha um exército para defender a causa dele. Jesus não tinha publicidade, não tinha meios. E ele se relacionou o quê? Com pessoas. E através dessas pessoas, a mensagem o quê? Ainda cresce. Através de pessoas, essa mensagem ainda cresce. Mas se isso para dentro de você, nós estamos esvaziando a cruz. Nós estamos esvaziando todo o conceito da Páscoa que nós celebramos. Porque é através de pessoas que Jesus, que nós sabemos que é Deus, se torna algo mais na vida das pessoas. Se coloque de pé, vamos orar. Por que vocês estão olhando para os céus? Por que vocês estão olhando para os céus? Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 4. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O pessoal do louvor pode subir aqui? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a minha obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Jesus diz agora para você, meu irmão, para você, moça, jovem, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? Para que nós estamos olhando para os céus? Jesus está nos dando uma ordem aqui. Abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Tira os olhos de você mesmo e olha lá para fora, aonde nós podemos mesmo ser a esperança do mundo, aonde nós podemos fazer a diferença, não com uma teologia muito difícil, não com um ministério, não com um culto maravilhoso, cheio de produção, mas com um testemunho de vida transformada, servindo as pessoas. É isso, gente, que a gente celebra nesse final de semana. A morte e a ressurreição de Jesus, para que uma mensagem, como vocês viram ali, pudesse crescer cada vez mais e mais, não através de tecnologia, de teologia, de cultos e etc., mas através de pessoas também. Eu queria que você, não sei lá, feche seus olhos, se quiser vir aqui até a frente. Mas quem sabe hoje não é um tempo de você firmar um compromisso com Deus, de parar de ser um zero à esquerda lá fora, um Zé Ninguém. Faz um compromisso com Deus que você, a partir de hoje, vai começar a colocar em ação a sua salvação. Você vai começar a viver o Evangelho que te transformou de verdade. Você vai começar a ser luz na vida das pessoas. E existe um engano muito perigoso na igreja, que é, se eu faço parte de algum ministério, se eu lidero uma célula, já está bom. Isso é incompleto. Você pode ser o melhor líder de célula, mas se a sua vida não faz a diferença, com frutos de conversão, com vidas transformadas, está incompleto. Continue sendo um líder excelente, continue sendo um levita excelente, continue sendo um professor excelente, um supervisor, um coordenador, mas a sua vida precisa gerar frutos.
Porque Jesus disse: abra os teus olhos e vejam, os campos estão prontos para a colheita. Amém? Levanta uma oração para Deus, coloque-se diante de Deus. À frente aqui, quem quiser vir, se colocar diante de Deus, se humilhar. Pai, nessa noite nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Pai, o Senhor se entregou, o Senhor considerou que a glória, os céus não seriam suficientes e se esvaziou de si mesmo e veio aqui, Deus, se humilhar, se tornar semelhante aos homens, se tornou servo, considerou que o mais importante eram os interesses dos outros, por isso que você se entregou por aqueles que não te queriam, por isso que Jesus morreu por pecadores, porque considerou que mais importante era entregar a vida pelos outros. E nessa noite, Pai, nós reconhecemos, Pai, reconhecemos que precisamos, Pai, colocar em ação a nossa salvação. Isso não depende, Pai, de nada, senão daquilo que o Senhor fez no nosso coração. O nosso testemunho pode mudar, Deus, uma cidade inteira, Senhor. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha com o poder e efetue mesmo tanto o querer quanto o realizar sobre esta igreja, Pai. E que possamos viver, Deus, a igreja lá fora, Senhor. Ser verdadeiramente a esperança do mundo, ser luz e sal na terra, Pai. Parar, Deus, de querer viver para nós mesmos, mas nos entregarmos para a Tua mensagem, nos entregarmos para o Teu Evangelho, para que vidas possam ser transformadas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos esses jovens aqui, por todos esses aqui hoje, Pai, que escutaram esta mensagem. Que a partir de hoje, a nossa vida possa ser relevante nesse mundo aí fora, Senhor. Possamos fazer a diferença através, Deus, da nossa salvação, através do testemunho, através da liderança, Pai. Levanta líderes aqui neste lugar, levanta aqui novas casas, levanta aqui aqueles que querem, Pai, fazer a diferença, Pai, nesse mundo, Senhor. E nós nos colocamos aqui, Pai, com aquela mensagem: eis-nos aqui, Pai, nos envia, Senhor, nos envia, Pai. Arranca de nós, Pai, o desejo de viver para nós mesmos, de termos, Pai, satisfeitos as nossas vontades, e nos faz, Deus, servos daqueles que precisam da Tua palavra, Deus. Levanta a Batista Central, Pai, levanta esta igreja como luz no mundo, como nunca o Senhor fez antes, Senhor. Levanta aqui estas células, Pai, para receberem cada vez mais, Deus, pessoas desesperadas pela esperança, Pai, pela Tua mensagem, pela Tua palavra, Deus. Oh, Senhor, multiplica amor, multiplica relacionamentos, multiplica isso aí fora, Pai. Não nos deixe ficar, Pai, no mesmo lugar. Nos envia, Pai, nos envia por este mundo, Senhor. É a nossa oração aqui, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua vida, pela Tua morte, mas te agradecemos, Pai, pela mensagem que traz esperança para este mundo, Pai. E essa mensagem está dentro desta igreja, Pai. Está dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.